Olá, meu nome é Guilherme Lage. Vou dar continuidade à nossa aula sobre estrutura de trabalho acadêmico. Primeiro vídeo, né, eu falei sobre os elementos pré-textuais e agora eu vou falar sobre os elementos textuais. Lembrando aí que são uma proposta que eu tenho, né, de fazer de maneira bem informal, né, sem muito recurso mesmo, trazer esse conteúdo que eu já gosto, eu tenho que ensinar para meus alunos, eu tenho que trabalhar com meus alunos e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok? Quem gostar aí do conteúdo e ajudar, aproveita e dá um like aí, ou segue já o canal, né? Que eu vou estar sempre atualizando e postando novos vídeos sobre esse tema, metodologia, escrita científica, tá? Câmera aqui. Estava falando então sobre estruturas de trabalho acadêmico, hoje a gente vai falar sobre os elementos textuais, ok? Elementos textuais a gente pode basicamente separar por introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, mas em vídeos futuros eu vou descrever melhor como escrever uma introdução na minha perspectiva, né? Mas a introdução apresenta o trabalho ao leitor. Deve explicitar o tema, delimitar o problema de maneira clara e resumida. Ali com 2, 3 páginas você já é capaz de apresentar todo o seu trabalho, né? A literatura, e normalmente se discute, eu falo de uma forma mais horizontal, né? Assim, você não aprofunda, você cita um mecanismo, mas você não aprofunda na descrição desse mecanismo. Então, ela, além dessa questão de ser mais sucinta, né, ela vai servir como base para introduzir o assunto no seu trabalho para quem for ler, né, para o leitor. Os objetivos do estudo podem ser incluídos na introdução ou apresentados separadamente. Então, às vezes você tem introdução, você começa com o texto, depois 1.1 objetivo, né, às vezes 1.2 até hipóteses, mas isso vai depender um bocado assim do formato, né, do programa ou de como seu professor de TCC enxerga isso. Tá? Uma coisa interessante também, assim, essa introdução é exatamente a revisão da literatura. Nos artigos, a introdução é a revisão da literatura, né? Nos trabalhos monográficos são coisas diferentes, como nós vamos ver aqui agora quando a gente olhar para o desenvolvimento, tá? Então a introdução não é uma revisão, é sim uma apresentação do seu trabalho ao leitor, né? Explicitando o tema, delimitando as questões que você vai investigar. Por quê? Qual que é a diferença disso, né? Se pensar em uma organização básica de uma introdução, você pensa lá, ó, explorar o tema, a pergunta, como eu falei, você pode ter os objetivos, hipóteses e justificativa, né? Como subseções aí da introdução, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, né? Dependendo da sequência, como que você vai organizar esse capítulo seu aí, tá? E o desenvolvimento, olha só, a gente já tem revisão da literatura. Então ela apresenta o conhecimento da literatura básica sobre o assunto. Aí nesse caso, você vai chegar no estado da arte, né? Você vai aprofundar. Enquanto lá na introdução você só faz uma apresentação geral, que a apresentação geral desse trabalho de alguma forma tem que tocar na literatura que já foi descrita e tal, mas de uma forma bem rasa ainda, né? Agora você já não escreve mais na horizontal, agora você escreve na vertical. Então o mecanismo que você cita lá, agora você vai citá-lo aqui e vai explicá-lo, né? Então o grau de profundidade de uma revisão é muito maior, ela vai contextualizar aquele tema, né, em termos teóricos, e isso vai servir como base lá na frente, quando você for discutir seus resultados, né? Você discute seus resultados apoiado na literatura, tá? Então, assim, a revisão da literatura eu também vou explicar em um vídeo futuro minha visão, minha perspectiva sobre como escrever uma revisão da literatura, né? Além disso, no desenvolvimento, você tem um método que você vai aplicar, né? Alguns autores chamam metodologia, outros método, né? Porque metodologia seria o estudo do método. Nos artigos, nos TCCs, nas dissertações, nas teses, eu acho mais adequado método, tá? Então, o método descreve a metodologia, né? Ou seja, qual tipo de processos, de organização que você tem metodológica para o seu estudo, de forma a responder a pergunta que você está levantando, né? E aí a gente vai olhar um pouquinho mais detalhadamente. O desenvolvimento também é composto pelos resultados, apresenta de forma detalhada, completa e clara os resultados obtidos. E por fim, a discussão dos resultados, né?
É o que eu falei, você vai comparar os seus resultados obtidos com aquilo que a literatura já fornece. Você vai discutir seus resultados à luz da literatura. Então, uma revisão da literatura ela tem que ser bem direcionada ao tema, né? Para que depois você tenha como comparar, né? Ver o que tem de coerência, o que tem de incongruência, né? É a única forma de você desenvolver a sua discussão apoiada na literatura. E a revisão da literatura vai fazer esse papel importante aí para você. Só para vocês verem em questão de método, né? Assim, como classificar as pesquisas, eu vou também em um estudo futuro, um vídeo futuro, falar sobre isso. A gente pode pensar, na hora que você está lá no seu método, como classificar seu estudo, em relação à obtenção dos dados, qual é o tipo de abordagem, né? Assim, a visão que você tem de mundo, quanto à referência temporal, se é um trabalho, uma medida única no tempo, se nós temos mais de uma medida no tempo, quanto aos objetivos, quanto à participação do pesquisador, quanto aos delineamentos. Então, esse é o estudo mais aprofundado dos métodos que eu vou trazer à frente, né? Já deixo um spoiler aí para também aguçar aí o interesse, tá? Então, futuramente eu vou conduzir alguns vídeos, normalmente deve ser 6 vídeos, eu estou fazendo vídeos bem curtos para poder pegar cada uma dessas possibilidades de classificação que eu estou propondo aqui, tá? E a conclusão é a síntese final do trabalho. Então, assim, a conclusão inclui uma resposta aos objetivos do estudo. Então, o que você estava investigando, sua pergunta, o que você encontrou em relação ao que você tinha de objetivo, né? A hipótese levantada de modo breve e conciso. Se você encontrou ou não aquilo que você tinha uma expectativa, né? O autor manifesta o seu ponto de vista baseado nos dados obtidos e sobre o alcance dos objetivos do estudo. Lembrando que a conclusão não é uma nova discussão, né? É só a síntese do que você discutiu. Então você gasta muito mais energia, né, no desenvolvimento da discussão do que a conclusão. Normalmente a conclusão tem 2, 3 parágrafos, né? A gente nem usa citação mais na conclusão. As citações estão todas apoiadas lá na discussão, para a gente poder fazer esse jogo de discutir o que você encontrou de resultado com o que a literatura mostra, né? Deve evidenciar a contribuição da pesquisa para a área, ou seja, qual foi o avanço, né? Qual foi a novidade que você traz, e, quando possível, proporcionar indicações para novas pesquisas, apontar novas direções, né? Então, assim, às vezes, isso é até bem interessante quando você está dentro de um grupo de estudo, que quando você finaliza esse trabalho, você vê possíveis questões que ficaram em abertas ou que foram abertas a partir do seu estudo, e você já acaba deixando isso ali de antemão, né, para os próximos. Então, uma sequência já de possíveis estudos você pode apontar. E se você ajuda os próximos, né, ou você já prepara o próximo passo seu de pesquisa, ok? Então, no próximo vídeo a gente fala dos elementos pós-textuais, ok? Eu vou finalizando por aqui. Espero que de alguma forma contribua. Isso é só uma parte, né? Como eu estou falando, minha ideia é quase que pegar a disciplina inteira que eu trabalhava e descrever melhor cada uma dessas partes, né? Somente as do desenvolvimento, mas eu tenho interesse também nos elementos pós-textuais explicar. Eu vejo os alunos iniciantes têm muita dificuldade com o tipo de citação, né? Características de referências, normas de referências. Acho que eu vou tentar aos poucos inserindo isso. Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, né? Segue o nosso canal que acho que você vai poder acompanhar a sequência desses vídeos, ok? Um grande abraço, obrigado.